Antigos pergaminhos que foram enterrados em cinzas vulcânicas durante a erupção do Monte Vúvio estão sendo decifrados 2000 anos depois, graças em parte à inteligência artificial. Um antigo pergaminho enterrado por um vulcão por quase 2000 anos acaba de ser lido por uma IA. O que foi revelado não foi história. Foi um aviso. Em todo o mundo, máquinas estão agora decodificando scripts perdidos antes considerados perdidos para sempre. Mas as mensagens não são pacíficas. Elas falam de fogo, silêncio, colapso e algo mais sombrio. Nós, como seres humanos, vamos nos reconectar com uma parte da nossa história que é incrivelmente difícil de acessar. Do Vale do Índico aos templos maias, dos códigos proibidos para mulheres às profecias desaparecidas. Essas línguas não apenas desapareceram, elas foram silenciadas. E agora que a IA está decifrando-as, é inevitável se perguntar por que elas foram escondidas em primeiro lugar. Junte-se a nós. Escritas mortas e ressurreição digital. Em todo o mundo, fragmentos de escrita antiga foram encontrados inscritos, pintados, riscados ou esculpidos em superfícies que variam de rocha e osso a argila, ouro e até mesmo tecido. Mas por séculos, a maioria deles permaneceu ilegível. São o que os estudiosos chamam de escritas perdidas. Não porque não saibamos que elas existem, mas porque não conseguimos entendê-las. Mas o que acontece quando essas vozes começam a falar novamente? O que acontece quando a inteligência artificial projetada para reconhecer rostos e prever cliques em anúncios começa a decodificar as mensagens perdidas de línguas mortas? E se o que elas revelarem for algo que nunca deveríamos ter visto, pense na Indescript, com mais de 4.500 anos encontrada no Paquistão e no noroeste da Índia. Mas ainda não sabemos o significado de um único símbolo. Não há chave de tradução nenhuma inscrição bilíngue como a Pedra de Rosetta. É como se alguém tivesse escrito em código, jogado o decodificador fora e desaparecido. Ou considere o Rango-Rango da Ilha de Páscoa. Glifos esculpidos em tábuas de madeira, usando uma estranha direção de escrita espelhada. Da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda, invertendo cada linha. Alguns pesquisadores acreditam que era a versão deles das escrituras. Outros acreditam que registrava genealogias ou até mesmo avisos. Mas quando os colonizadores europeus chegaram à cultura que a utilizava, entrou em colapso. Ninguém vivo hoje consegue lê-la. Há também o etrusco, língua falada na Itália antiga antes da ascensão de Roma. Descobrimos milhares de inscrições, dedicatórias funerárias, textos religiosos e nomes pessoais. Conseguimos pronunciar as palavras. Conhecemos o alfabeto. Mas o significado ainda é em grande parte um mistério. Isso porque o etrusco é uma língua isolada, não possui parentes conhecidos. É como encontrar um livro inteiro em uma língua que não se conecta a nada que já tenhamos visto. Então, por que essas escritas têm sido tão difíceis de decifrar? Não se trata apenas da idade ou dos danos. É porque a linguagem é mais do que apenas símbolos. Para entender uma escrita perdida, você precisa de 3 coisas, um grande número de exemplos, algum contexto sobre a cultura e, idealmente, um documento bilíngue. Algo como a Pedra de Rosetta que ajudou os estudiosos a finalmente traduzir o egípcio antigo. Sem esses elementos, a decifração se torna um mero palpite. E durante séculos foi exatamente isso que aconteceu. Até que agora a IA, a inteligência artificial, está mudando tudo. Não substituindo especialistas humanos, mas ajudando-os a enxergar o que antes era invisível. Usando poderosos algoritmos de aprendizado de máquina, pesquisadores estão inserindo esses textos indecifrados em sistemas capazes de analisar a estrutura, a frequência e as relações espaciais entre os caracteres. Esses sistemas não leem a língua no sentido humano. Elas identificam padrões, relações matemáticas e visuais que nossos olhos não percebem. Podem agrupar símbolos semelhantes, detectar sequências repetidas e até mesmo adivinhar quais símbolos podem ser verbos ou substantivos com base em onde aparecem. Uma técnica é chamada de modelagem de redes neurais. Ela imita a forma como o cérebro humano processa informações. Na prática, isso significa fornecer à IA milhares de imagens ou sequências de símbolos
para estudar até que ela comece a reconhecer padrões. Outra técnica é o reconhecimento de padrões, que treina algoritmos para identificar formas ou arranjos recorrentes que podem indicar sintaxe como sinais de pontuação ou regras gramaticais. Há também a modelagem linguística, na qual a IA tenta entender como uma língua funciona mesmo sem saber o significado das palavras. Isso inclui rastrear como os símbolos são espaçados, com que frequência aparecem e em que ordem. Assim como sabemos que em inglês o artigo definido, o /a, provavelmente vem antes de um substantivo. Essas ferramentas já revolucionaram nossa compreensão de línguas conhecidas como a descoberta. Em 2021, de que os manuscritos do Mar Morto são obra de 2 escribas diferentes e não de uma única pessoa. Mas agora essa mesma tecnologia está decodificando textos ilegíveis de civilizações perdidas. Só que tem algo errado. Escondidos nesses símbolos antigos, encontram-se padrões misteriosos. Ciclos de destruição. O fogo que retorna o silêncio antes do colapso. Essas inscrições foram enterradas por um motivo. Agora, eles estão falando. A verdadeira questão é: devemos ouvi-los. O pergaminho que nunca deveria ter sido lido. No início de 2024, algo aconteceu que abalou o mundo acadêmico e mal teve repercussão fora dele. Um pergaminho que permaneceu ilegível por quase 2000 anos foi finalmente decifrado, não por mãos humanas, mas por um algoritmo. E o que ele revelou não foi apenas um fragmento esquecido de filosofia. Segundo aqueles que leram os fragmentos, o texto insinuava destruição, silêncio político e um ciclo de fogo. Mal sabia a humanidade que um pergaminho que literalmente sobreviveu ao fim de uma cidade escondia um aviso que ninguém deveria ver. Vamos voltar um pouco no tempo. O ano é 79 d.C. O Monte Vúvio entra em erupção com força catastrófica, cobrindo as cidades romanas de Pompeia e Hercúnium com cinzas e detritos vulcânicos. Pompeia é o nome mais conhecido, com seus corpos cobertos de gesso e ruas congeladas. Mas Hercúnium, mais próxima da costa, era mais rica, mais refinada e foi sepultada de uma maneira diferente. Enquanto Pompeia era soterrada por cinzas, Herculano foi atingida por ondas de material piroclástico, fluxos escaldantes de gás e rocha que cozinharam a cidade a mais de 500 graus Celsius. Aconteceu muito rápido. Tão rápido, aliás, que uma biblioteca inteira foi preservada por carbonização, literalmente transformada em carvão em um instante. Essa biblioteca, localizada no que hoje é conhecido como Vila dos Papiros, pertencia a um romano rico, possivelmente o sogro de Júlio César. Dentro dela havia centenas de pergaminhos, todos fundidos em cilindros negros e frágeis. Por séculos, permaneceram intocados. Tentativas de desenrolá-los manualmente apenas os quebravam. Tinta e papel haviam se tornado um só indistinguíveis. Os estudiosos acreditavam que o conhecimento contido no pergaminho estava perdido para sempre. Alguns fragmentos foram extraídos usando fotografia infravermelha na década de 1990, mas ninguém havia conseguido ler um pergaminho intacto por completo até agora. Eis que surge o desafio Vuvius. Em março de 2023, um grupo de pesquisadores e empreendedores de tecnologia, incluindo o ex-CEO do GitHub, Nat Friedman, e o cientista da computação da Universidade de Kentucky, Brent Seals, lançou uma competição global. O objetivo era desenrolar virtualmente esses pergaminhos, usando imagens não destrutivas e aprendizado de máquina. O prêmio, mais de $1 milhão americanos em recompensas para quem conseguisse recuperar o texto original de dentro de um pergaminho lacrado. Por que tanto dinheiro? Porque a tarefa era quase impossível. Primeiro, os pesquisadores usaram tomografia computadorizada de microfoco micro-CT. Imagine um raio-x super preciso que captura milhares de minúsculas imagens transversais. Depois veio a parte difícil. Essas tomografias tinham que ser interpretado por um sistema de IA treinado para detectar diferenças sutis de densidade. Isso significa que a IA
teve que decifrar uma tinta que nenhum humano conseguiria enterrada dentro de um pergaminho que parecia uma pedra. Não se trata apenas de visão computacional. É a interpretação por máquina de sombras químicas dentro de material carbonizado. E então, em um canto tranquilo da internet, um estudante universitário chamado Luke Farariter fez história. Em outubro de 2023, ele se tornou a primeira pessoa em quase 2000 anos a ler uma palavra dentro de um desses pergaminhos. A palavra era porfas, que em grego significa roxo. Era uma cor associada à realeza, ao luxo e ao poder. Essa única palavra lhe rendeu um prêmio de $50.000 americanos. Mas era apenas o começo. Farariter foi rapidamente acompanhado por outros dois pesquisadores, Youssef Natter e Julian Schilliger. Juntos, no início de 2024, eles haviam descoberto mais de 2.000 letras gregas dentro do pergaminho, o suficiente para começar a identificar frases, contexto e, eventualmente, o autor. O que eles haviam decifrado não era apenas um poema aleatório ou uma lista de compras perdida. Era um tratado filosófico de Fademo, um proeminente pensador epicurista e aluno de Zenão de Sidena. Fademo não era uma figura marginal. Ele fazia parte de um movimento que desafiava abertamente a ordem religiosa e política do Império Romano. Os epicuristas acreditavam que os deuses não interferiam nos assuntos humanos. Rejeitavam o castigo divino, o destino e a manipulação das massas pelo medo. Acreditavam que o prazer, não no sentido hedonista, mas como a ausência de dor, era o objetivo supremo. Alertavam contra a obediência cega aos governantes e aos dogmas. Portanto, quando este pergaminho começou a falar, não sussurrou. Argumentou. E é aqui que a coisa fica estranha. Entre os fragmentos, segundo fontes próximas à equipe do desafio Vuvius, havia frases que não descreviam apenas a virtude pessoal ou o distanciamento filosófico. Algumas descreviam um incêndio iminente. Outras se referiam a períodos de silêncio imposto, épocas em que as vozes eram intencionalmente silenciadas. Um fragmento particularmente controverso, ainda em debate, usa o termo quietude estratégica para descrever como os governantes mantêm o controle durante convulsões previstas. Outra referência fala de um ciclo de fumaça e renovação e de como os poucos sábios devem estar preparados para o momento em que a luz se apaga e a purificação começa. Seriam essas apenas metáforas ou referências veladas a desastres reais passados ou futuros? Lembre-se, Filo viveu algumas gerações antes da erupção do Vúvio. Ele não escreveu depois do desastre. Este pergaminho não era um registro do que aconteceu. Possivelmente previa ou alertava sobre o que poderia vir. A resposta dos acadêmicos tem sido cautelosa. Alguns dizem que estamos interpretando os fragmentos em excesso, que os filósofos antigos gostavam de falar em símbolos, que o fogo poderia significar turbulência interna, que a purificação é espiritual. Mas outros não têm tanta certeza, porque o texto não fala apenas de forças naturais. Ele faz referência à censura, ao silenciamento da fala, ao controle do conhecimento. E agora esse mesmo conhecimento retornou por meio de uma máquina. Eis a questão. A IA não distingue mito de fato. Ela não reconhece alegoria. Ela apenas vê padrões. Ela extrai estrutura, repetição, contexto, pistas. O perigo não está apenas no que lemos, mas em como o interpretamos. Se uma frase como "o fogo retornará" surge no contexto do poder político e da repressão das elites, o que devemos acreditar que é uma metáfora para o debate ou um aviso literal enterrado tempo suficiente para sobreviver? Alguns chamam isso de coincidência. Outros chamam isso de metáfora. Mas aqueles que conhecem a linguagem do poder do silêncio e do fogo chamam isso de outra coisa: profecia. Os algoritmos que enxergam o invisível. Como exatamente a IA está fazendo essas descobertas? Que tipo de tecnologia consegue ler um pergaminho transformado em carvão ou decifrar símbolos esculpidos há 5.000 anos? A resposta curta é reconhecimento de padrões. Mas a resposta real é mais complexa e muito mais estranha. Os sistemas de IA não leem da mesma forma que os humanos. Eles não precisam entender o significado das palavras
ou captar o fluxo de uma frase. Em vez disso, analisam relações quais símbolos aparecem juntos, com que frequência se repetem e onde surgem em uma estrutura. Para isso, esses sistemas se baseiam em 3 métodos principais: modelagem de linguagem, segmentação de caracteres e agrupamento de símbolos. Os modelos de linguagem são treinados em vastos conjuntos de dados, às vezes compostos por milhares de páginas de textos, imagens e transcrições. Esses modelos aprendem não o significado de cada palavra, mas o que tende a vir em seguida. Imagine como um gigantesco sistema de autocompletar. Se o modelo vê um símbolo seguido por outro 500 vezes em contextos diferentes, ele começa a esperar esse padrão. E quando um trecho de texto está faltando, a IA pode gerar uma previsão do que provavelmente deveria estar ali. A segmentação de caracteres é mais visual. Quando pesquisadores examinam manuscritos antigos, especialmente os danificados ou sobrescritos, as letras costumam ser difíceis de separar. A tinta pode ter borrado ou o texto pode estar parcialmente apagado. Ferramentas de IA podem ser treinadas para extrair cada caractere do ruído, limpando-o digitalmente para que possa ser analisado com mais precisão. Imagine isolar uma voz em uma sala lotada e amplificá-la até que se torne clara. O agrupamento de símbolos vai um passo além. Uma vez que a IA isola os símbolos, ela agrupa os semelhantes com base em sua forma, posição e contexto. Em línguas que ainda não foram decifradas, como a escrita Indis ou Rango-Rango, essa técnica é crucial. Se o sistema consegue identificar agrupamentos repetidos de símbolos na mesma posição dentro de uma linha ou usados em tipos semelhantes de inscrições, ele pode começar a sugerir o que esses agrupamentos podem representar: nomes, verbos, números ou referências religiosas. Uma das ferramentas mais inovadoras para esse tipo de trabalho é chamada de Protonap. Desenvolvida por pesquisadores que trabalham com a escrita cuneiforme usada pelos antigos sumérios e adianos, a Protonap ajuda a alinhar protótipos de caracteres não uniformes com as muitas maneiras diferentes pelas quais eles foram escritos ao longo do tempo e do espaço. A escrita cuneiforme não era esculpida com precisão usando um cinzel. Foi pressionado na argila com um estilete de junco. O resultado foi uma escrita em forma de cunha que variava muito dependendo do escriba, da região e do século. O Protosnap reduz esse caos visual conectando todas as formas de um único caractere para que a IA possa entendê-las como uma unidade. É como mostrar a uma criança como a letra A se parece em cursiva letra de forma ou caligrafia e esperar que ela as trate da mesma forma. Há também o Hierro-LM, um sistema treinado para lidar com hieróglifos egípcios. Os hieróglifos não são apenas figuras. Cada símbolo pode representar um som, um conceito ou até mesmo uma palavra inteira. Isso os torna um dos sistemas de escrita mais complexos já inventados. O Hierom usa a lógica de ferramentas de tradução modernas como o Google Tradutor, mas para línguas mortas. Ele aprende quais padrões de símbolos têm maior probabilidade de ocorrer. E quando um hieróglifo está danificado ou ausente, ele pode sugerir o que poderia ter estado ali com base na estrutura gramatical e na frequência das palavras. Nem sempre acerta, mas nos aproxima o suficiente para interpretar o que antes era ilegível. Outro conjunto de avanços vem de técnicas de aprendizado profundo usadas em manuscritos de Palmeste, onde a escrita original foi raspada e substituída por um novo texto. Em muitos casos, isso não foi acidental. Textos religiosos antigos, tratados filosóficos ou anotações científicas foram deliberadamente apagados e sobrescritos por escribas em séculos posteriores. Frequentemente, quando o conteúdo antigo se tornava politicamente perigoso ou o pergaminho era simplesmente raro demais para ser desperdiçado. Mas algumas dessas camadas ocultas estão agora sendo reveladas. Um dos métodos é a imagem de transformação de refletância, ou RTI. Essa técnica envolve fotografar um manuscrito de dezenas de ângulos sob diferentes condições de iluminação, permitindo que o software detecte os sulcos microscópicos e os resíduos deixados pela tinta apagada. Esses sulcos formam contornos fantasmagóricos de letras invisíveis a olho nu.
E quando combinada com as redes generativas adversárias GANs da GNAIA, pode reconstruir o que foi escrito. A GN funciona fazendo com que duas redes neurais joguem uma espécie de jogo. Uma tenta criar uma imagem do texto apagado. Uma rede neural tenta detectar falhas. O processo se repete até que a primeira produza algo que a segunda não consiga distinguir do original. O resultado é uma recriação do texto desaparecido com uma precisão assustadora. Em 2021, uma equipe usou essa técnica para descobrir um trabalho matemático até então desconhecido de Arquimedes, escrito sob um livro de orações do século XIII. Mas as palmas das mãos não se limitam a conhecimento inofensivo. Algumas contêm avisos de dissidências ou relatos de desastres que foram intencionalmente enterrados. Por quê? Porque alguém não queria que fossem lembrados. E é essa parte que deixa os pesquisadores intrigados. Porque, embora a IA esteja nos dando acesso sem precedentes a conhecimentos perdidos, ela também está revelando textos que podem ter sido ocultados por algum motivo. Rituais antigos, filosofias tabu. Descrições de ciclos cósmicos ou profecias que vão muito além da metáfora. Tudo isso está sendo trazido à luz digital por máquinas que não se importam com o que encontram. Alguns dos manuscritos decifrados com essas ferramentas fazem referência a coisas que parecem desconfortavelmente atuais: colapso social, decadência moral, incêndio cataclísmico e silêncio forçado. Será que estamos simplesmente projetando nossos medos em palavras neutras? Talvez. Mas esses não são incidentes isolados. Esses temas aparecem em diferentes civilizações em diferentes continentes, em escritas distintas, como se chama isso, coincidência ou padrão. E então surge a verdadeira questão. Estamos descobrindo conhecimento ou rompendo selos ancestrais, mensagens das civilizações mais antigas. Algumas das mensagens mais antigas já escritas não foram feitas para serem lidas por nós. Elas foram esculpidas, estampadas, riscadas ou pressionadas por mãos que desapareceram há milhares de anos. Mãos que viveram em cidades há muito sepultadas, imersas em línguas que já não têm falantes vivos. E agora, após milênios de silêncio, essas mensagens estão sendo lidas por máquinas. Não porque as entendamos, mas porque a IA está começando a reconhecer algo aterrador. Estrutura, intenção, propósito. Não eram marcas aleatórias. Eram linguagens. E talvez estejamos apenas começando a perceber o que elas estavam tentando dizer. Comecemos pela China antiga, onde um sistema de escrita era usado para consultar o futuro em busca de respostas. Os ossos oraculares da dinastia Shang, de cerca de 1300 anos antes de Cristo, são alguns dos exemplos mais antigos conhecidos de escrita chinesa. Não eram letras ou histórias, eram perguntas. Os sacerdotes as esculpiam em cascos de tartaruga ou escápulas de boi, aqueciam-nas até que rachassem, e então liam as rachaduras como uma mensagem dos deuses. As perguntas feitas eram preservadas, gravadas no osso. O que é intrigante é o que elas perguntavam. Haverá uma praga nesta estação, as estrelas estarão claras no terceiro dia. O sacrifício será aceito durante séculos. Essas inscrições foram decifradas principalmente por meio de métodos tradicionais, comparações lentas e cuidadosas com o chinês moderno. Mas em 2024, pesquisadores chineses apresentaram sistemas de IA capazes de comparar caracteres de ossos oraculares com seus equivalentes modernos, com velocidade e precisão impressionantes. A ferramenta utilizou centenas de milhares de glifos digitalizados, treinando com exemplos conhecidos e usando reconhecimento de imagem para preencher as partes faltantes ou danificadas. O que eles descobriram foram padrões nos tipos de perguntas feitas no momento dos rituais e na forma como os fenômenos celestes eram registrados. Algumas das perguntas parecem antigas e óbvias, outras desconfortavelmente modernas. Avisos de peste, padrões de incêndio e fome, pedidos de orientação em tempos de instabilidade. Os ossos não se tratavam apenas de prever o futuro, tratavam-se de controlá-lo. Quando fazer um sacrifício, quando declarar guerra, quando permanecer em silêncio. Avancemos para o oeste, e mais de 1000 anos, e chegaremos ao mundo maia.
Suas cidades surgiram no que hoje é o sul do México e a América Central. Pirâmides de pedra, maciças cercadas por templos quadras de jogo de bola e palácios. Seu sistema de escrita, composto por glifos intrincados, é um dos mais visualmente complexos já criados. Cada glifo pode representar uma sílaba, uma palavra ou um conceito inteiro. Por muito tempo, esses textos permaneceram completamente indecifráveis, apenas estranhos redemoinhos e formas sobrepostas. Mas nas últimas décadas, avanços na linguística maia, combinados com inteligência artificial, aceleraram os esforços de tradução. Projetos que utilizam aprendizado de máquina treinaram algoritmos para segmentar e classificar glifos, decompondo-os e reconhecendo seus componentes individuais. O processo é extremamente lento para humanos. Para IA é uma questão de horas. Alguns modelos agora identificam e extraem glifos com precisão em nível de pixel, mesmo de monumentos danificados ou desgastados. O que esses glifos revelam não é apenas religião ou realeza. Eles contam histórias de sacrifício, seca, traição, política e colapso. Dinastias inteiras são registradas ascendendo e caindo, com glifos marcando anos de fome, guerra e estranhos alinhamentos celestiais. Uma frase aparece em várias cidades a grande sede. Ela se refere a um período de seca prolongada que os estudiosos acreditam ter contribuído para o colapso da civilização. Mas seria apenas a natureza ou algo mais? Os textos falam de rituais de sangue destinados a equilibrar o céu e acalmar a terra. Seriam metáforas, ou os maias estariam documentando e tentando impedir algo que não compreendiam completamente? E então há o Nushu, uma língua tão singular que foi criada e usada apenas por mulheres nas colinas do sul da China, na província de Hunan. Por gerações, as mulheres foram privadas de educação. Então, elas inventaram sua própria escrita feita em canções, letras e bordados. Era suave, inclinada e repleta de emoção. Nushu significa escrita feminina. Era transmitida de mãe para filha, de irmã para irmã, nunca ensinada nas escolas e mantida em segredo dos homens. Durante muito tempo, os estudiosos acreditaram que se tratava de uma curiosidade decorativa ou poética. Mas, em 2025, um projeto de AI liderado por pesquisadores do Dartmouth College usou aprendizado profundo para começar a decodificar e revitalizar o Nushu. Usando apenas 35 pares de amostras textos originais em Nushu e suas traduções para o chinês, eles treinaram um modelo para prever a estrutura e o significado do Nushu, alcançando uma precisão de quase 50%, um salto extraordinário para uma escrita que nenhuma IA moderna jamais havia visto. O que emergiu desses textos não foi poesia leve. Os temas eram mais sombrios: luto e isolamento, resiliência e presságios. Muitos escritos falavam de sofrimento silencioso de filhas invisíveis, de ventos gélidos que não revelam a verdade. Uma carta parcialmente decodificada pela Itatahan mencionava uma tristeza iminente tecida no luar. Os estudiosos debatem se esses trechos eram simbólicos ou literais, mas em conjunto revelam algo inegável: era uma voz de dor, preservadas em segredo, ocultas do poder. Através de continentes e séculos, essas línguas começam a falar novamente. Não através da memória humana, mas através da lógica das máquinas. A IA não vê cultura. Ela não conhece vergonha, censura, rituais ou traumas. Ela só vê dados. E quando se depara com os mesmos temas, peste seca, silêncio, opressão em civilizações que nunca se encontraram, que nunca trocaram palavras, é inevitável questionar o que todas elas estavam tentando dizer, mas não se trata apenas do que escreveram. Foi assim que eles desapareceram. Os maias abandonaram suas grandes cidades. Os ossos oraculares deram lugar à burocracia imperial. O Nushu se dissipou em sussurros com a chegada da educação moderna. Em todos os casos, uma voz silenciou. E agora a IA está resgatando essas vozes letra por letra, código por código. O que acontecerá quando a mensagem completa estiver clara? Ainda a chamaremos de história ou de algo completamente diferente? As escritas que desapareceram. E por quê?
Algumas línguas evoluíram, outras perduraram, mas muitas simplesmente desapareceram. Não ao longo de séculos, às vezes quase da noite para o dia. Escritas desapareceram. Sistemas de escrita entraram em colapso e línguas inteiras foram extintas, restando apenas fragmentos. Hoje as chamamos de perdidas, mas essa palavra implica que elas se perderam. E se não foi isso que aconteceu? E se alguns foram enterrados de propósito? Ainda usamos o latim na medicina e no direito. Ainda lemos chinês em suas formas modernas que remontam a milhares de anos. Então, por que outros sistemas tão complexos e refinados quanto esses desapareceram? As respostas não são tão simples quanto o tempo ou o desuso. Em alguns casos, essas línguas foram sobrescritas à força. Em outros, foram absorvidas, apagadas ou abandonadas. Mas em alguns casos arrepiantes, o silêncio parece deliberado. O desaparecimento parece intencional, o que leva a uma questão muito mais perturbadora. Esses textos foram apagados por causa do que diziam. Rangorango é um dos exemplos mais perturbadores descobertos na Ilha de Páscoa, no século XIX. Rangorango é um conjunto de glifos estranhos esculpidos em tábuas de madeira, alguns com uma direção de escrita única que serpenteia pela superfície em linhas alternadas. Os ilhéus já não se lembravam de como lê-los quando os colonizadores europeus chegaram. Não havia professores nem tradições orais que preservassem o significado e nenhum falante moderno. A cultura que criou Rangorango entrou em colapso logo após o contato com os europeus. Doenças, escravidão e conversão religiosa apagaram séculos de história. Mesmo assim, os pesquisadores sempre suspeitaram que os glifos não eram apenas decorativos. Alguns acreditam que codificavam genealogias ou rituais. Outros argumentam que continham história oral, possivelmente até mesmo avisos. Uma teoria sugere que Rangorango era uma forma de profecia codificada, criada enquanto os ilhéus observavam seu ambiente se degradar e sua sociedade desmoronar. É isso que o torna especialmente assombroso. Se eles previram o fim, tentaram preservar seu conhecimento de uma forma que nenhum forasteiro pudesse entender. E ainda há a língua etrusca. Faladas em toda a Itália central antes da ascensão de Roma ao poder, as línguas etruscas eram uma civilização avançada que construiu cidades, criou arte e praticou uma religião profundamente espiritual, centrada na adivinhação na vida após a morte e nas forças celestiais. Milhares de inscrições foram encontradas em urnas, monumentos e joias, mas a maioria permanece indecifrada. Sabemos que os etruscos possuíam um vocabulário rico. Podemos pronunciar seu alfabeto. No entanto, sua gramática, seus verbos e sua sintaxe completa permanecem um mistério. Por quê? A explicação predominante é que o latim simplesmente substituiu o etrusco à medida que Roma se expandia. Mas alguns estudiosos não estão convencidos. Eles apontam para textos e rituais religiosos específicos que foram proibidos pelas autoridades romanas. Certos ritos etruscos ligados à necromancia e à profecia foram declarados perigosos. O Estado romano tolerava muitas religiões, mas em relação às práticas etruscas, parecia traçar uma linha rígida. Seria possível que alguns dos escritos etruscos fossem perturbadores demais, politicamente arriscados demais, ou espiritualmente disruptivos demais para sobreviver ao controle romano. Alguns fragmentos fazem referência a presságios, mapas celestes e uma doutrina de catástrofe cíclica. Ensinamentos que podem ter contradito a ideologia imperial romana. Se Roma apagou o conhecimento etrusco, foi um ato de assimilação cultural ou uma purga. O manuscrito de Voynich leva isso ainda mais longe. Encontrado em um mosteiro italiano no início do século XX, este livro desafiou todas as tentativas de tradução. Está repleto de uma estranha escrita em forma de laço que não corresponde a nenhum idioma conhecido, acompanhada de ilustrações bizarras. Mulheres nuas, banhando-se em estranhos tubos, plantas irreconhecíveis e diagramas zodiacais. Sempre que alguém pensa ter decifrado o código, o significado se desfaz. Alguns linguistas acreditam que seja uma farsa. Outros dizem que se trata de uma língua esquecida. Mas em 2018, pesquisadores usando inteligência artificial
sugeriram que o texto poderia ser hebraico codificado, com todas as vogais removidas e a gramática reorganizada. O modelo de IA afirmou que certas passagens se traduziam em frases como: "Ela fez recomendações ao padre, ao chefe da casa", ou "Eles prepararam o banho de acordo com as ervas". Outra teoria surgiu muito mais fundamentada e perturbadora, a de que o manuscrito era uma espécie de guia de parteira, repleto de conhecimento ao qual as autoridades masculinas não deveriam ter acesso. Isso explicaria a linguagem codificada, o segredo, as ilustrações estranhas. Mas também significaria outra coisa, que esse conhecimento foi deliberadamente ocultado porque as pessoas que o escreveram sabiam que lhes seria roubado. Se for verdade, isso torna o manuscrito Voynich um dos exemplos mais claros de conhecimento proibido preservado à vista de todos. Ao longo da história, vimos isso acontecer repetidas vezes. Quando um regime assume o poder, ele reescreve a língua. Quando uma religião se espalha, ela enterra símbolos antigos. Quando uma cultura quer controle, ela controla quem pode falar e quem pode se lembrar. Então presumimos que línguas perdidas morreram naturalmente. Mas e se elas fossem silenciadas? Uma resposta é a violência. A espada muitas vezes sobrevive à pena, mas outra resposta é o medo. Medo do que foi escrito. Medo do que pode ser redescoberto. Medo de que algum conhecimento, uma vez lido, não possa ser deslido. Alguns segredos nunca deveriam ter sobrevivido. Essa é a parte que preocupa os historiadores. E agora, os pesquisadores de IA, porque as máquinas não temem nada. Elas não traçam linhas morais. Eles não se detêm diante de avisos, simplesmente continuam lendo. E se descobrirem conhecimento que alguém tentou esconder, não pararão para perguntar por quê. A verdadeira questão é: temos certeza de que estamos prontos para saber o que foi ocultado? Ou estamos simplesmente abrindo livros que nunca deveriam ter sido abertos? E o que acontece quando um deles finalmente diz algo para o qual não estamos preparados? Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Clique no próximo vídeo para mais conteúdo emocionante.